Muito boa noite. Hoje, dia 18 de junho de 2026, estamos realizando mais um episódio do RosaCast Educação de Infância em Foco, um programa que tem como objetivo ajudar crianças fora do sistema de ensino e não só, e também contribuir para que pais consigam ajudar de forma assertiva na educação dos filhos e também para distintos educadores e não só. Dizer ainda que este programa também veio para dar vez e voz a todos os profissionais de educação de infância e não só, principalmente a todos aqueles que amam a educação e pretendem emergir na mesma. Dizer a você que hoje é o episódio número 3, para quem fala para vocês é Rosa Cuso, especialista em educação de infância. Dizer a você também que temos aqui o projeto Educadores na Comunidade, onde todos estão convidados a participar. Convidamos voluntários a participar. Temos aqui a t-shirt, temos aqui o boné. Então, nós temos atividades agendadas. Quem quiser fazer parte, nós convidamos para que faça parte também. Rapidamente queremos agradecer os nossos patrocinadores, a TV Virtual 23, que tem nos ajudado a levar esse programa no ar todos os dias, ou seja, quinzenalmente. Também ao PIT Digital, que é a grande mentora desse projeto, que tem dado aí a garra por detrás das câmaras, a Academia Servir Angola, Centro de Formação Profissional, o centro que está localizado no Camama e também no Quilamba. Agradecer também o Centro Infantil Pequenos Cambas, no Quilamba, Quarteirão V. A Fainda Casa do Leste, onde vendem diversos produtos que vêm do Mochico e, nesta altura, comercializa mel puro. Então, é só você entrar em contato. Também queremos agradecer a Adriano Alberto, Sociedade de Advogados SR. Para você que tem um centro infantil ou uma situação jurídica, então é só entrar em contato com a Adriano Alberto, Sociedade de Advogados SR. E também queremos agradecer a Rosmarte, Academia de Formação Profissional, que também está localizado no Quilamba, Quarteirão F. Você que nos acompanha, seja bem-vindo. E hoje vamos falar de um tema bastante importante e atual, um tema que tem trago muitas oportunidades para que muitos educadores possam realmente ter a oportunidade de poderem transformar a educação em um processo mais divertido, onde a aprendizagem vale a pena. Dizer a você que nós estamos aqui com o mestre Nunes, ele que é formado em educação de infância, e eu vou deixar ele apresentar-se para então podermos perceber quem é ele. Ele vai nos ajudar a falar hoje de metodologias inovadoras, ou seja, como as metodologias inovadoras podem transformar a educação de infância. Como especialista, poderá estar aqui para nos ajudar a detalhar tudo para que possamos, com certeza, como educadores e pais, inovar a educação para nossas crianças. Mestre Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, doutora Rosa, é um prazer estar consigo e boa noite aos nossos internautas. E vamos aqui abordar uma temática que é interessante do ponto de vista pedagógico e também do ponto de vista do desenvolvimento integral da criança. Muito bem, muito bem. Mestre Nunes, poderia se apresentar, por favor? Quem é o Mestre Nunes? O que é que faz? Como tem contribuído para a educação de infância em Angola? Rodrigues Nunes é o meu nome. Eu sou docente universitário, escritor e com uma larga experiência em educação de infância, pois eu tenho graduação em educação de infância e também um mestrado em metodologias de educação de infância. E há um tempo a esta parte temos vindo a contribuir neste setor, modéstia à parte, com formações aos educadores de infância e também já atuamos em algum momento em gestão de centros infantis. Muito bem, muito bem. Então estamos aqui com um especialista, vocês puderam ouvir. A escola de hoje está a preparar crianças para os desafios da manhã, será?
Então, o mestre Nuno vai nos ajudar, como já falamos, vai nos ajudar aqui a detalhar esse tema. E para já vamos começar com uma pergunta bastante importante. O que são então metodologias inovadoras para a educação de infância? E como elas podem transformar a educação? As metodologias inovadoras, a literatura classifica-as ou então denomina-as como metodologias ativas, que são aquelas que privilegiam então a aprendizagem através da ação e reflexão, onde a criança é encarado como um sujeito ativo e o professor ou educador de infância como um mediador destas aprendizagens. Por outro lado, ao utilizar as metodologias ativas, privilegia-se então um processo educativo onde os resultados são consequência, não em si a meta a ser alcançada, mas respeita-se bastante o processo para que a criança viva harmoniosamente então a sua infância. Muito bem, muito bem. Viva harmoniosamente a sua infância. E só para lembrar a vocês que foi ainda anteontem que comemoramos o dia 16 da criança. E por isso estou trazendo de trás africano. Mestre Nunes, quando também olhamos para a criança, olhamos para a sua infância, trabalhar as metodologias inovadoras também considera-se estar a respeitar os direitos da criança? Olha, obviamente que sim, porque ao se trabalhar metodologias ativas, um dos princípios da mesma tem que ver com o desenvolvimento da autonomia da criança. Então, se fala do desenvolvimento da autonomia da criança, obviamente começa-se a respeitar aqui o princípio da liberdade de expressão, da liberdade de criação, que é uma ferramenta voltada à autonomia. Por outro lado, também, quando se trabalha metodologias ativas, dá-se vez e voz à própria criança, porque não será o educador de infância que simplesmente estará a explorar os vários conceitos, mas coloca a criança a experimentar, então, aquilo que se pretende construir enquanto aprendizagens. Neste sentido, se pode afirmar categoricamente os educadores de infância que utilizam metodologias ativas respeitam o nível de aprendizagem das crianças e este respeito tem muito que ver também com os direitos da própria criança. Muito bem, muito bem. Então, para si, mestre Nunes, quando as metodologias inovadoras são utilizadas de certa maneira, nós conseguimos respeitar a liberdade de expressão das crianças, respeitar o tempo, a autonomia delas. Então a pergunta é, de que forma as metodologias inovadoras ajudam a desenvolver a criatividade, a autonomia e o pensamento crítico das crianças? Olha, eu diria que as metodologias ativas são, na verdade, hoje a abordagem mais consentânea na perspectiva educativa contemporânea, nos nossos tempos contemporâneos. Elas são de extrema importância para desenvolver as habilidades que acabou de mencionar, mas eu poderia generalizar para desenvolver o aspecto geral da criança, o desenvolvimento integral da própria criança, na medida em que quem está a utilizar metodologias ativas tem uma abordagem, primeiro, centrada na própria criança. E quando a abordagem é centrada na criança, isso pressupõe dizer que o contexto do centro infantil deve estar organizado de tal maneira que a criança vivencie experiências que geram aprendizagens significativas. Exatamente. Então, é neste sentido que as metodologias ativas, na minha perspectiva, são vistas como modus operandi de uma indústria. Quanto melhor estiver organizado uma determinada indústria, um setor de produção, estiver com todas as condições adequadas e se permite que estes executores o façam, obviamente ela dá resultados. Com certeza. Então, a criança aqui, quando se trabalha metodologias ativas, a criança é um dos elementos fundamentais do processo educativo. Muito mais do que simplesmente ouvir e reproduzir um conjunto de informações, ela passa a participar na construção destas informações e refletir sobre o que ela aprende. Então, é neste sentido que a criança começa a desenvolver o pensamento crítico. Por que determinado assunto é tratado desta ou daquela maneira? Por que ela deveria
ir tomar banho ou deveria ir brincar. Então, aí começa-se a refletir em torno destas realidades. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui na nossa presença, Sim. aqui os nossos cones. Chamem para cá, sim. Nas metodologias ativas, na metodologia tradicional, o que teria acontecido seria o professor pegar e dizer, olha, para montares começa sempre com os maiores e depois vai colocando os menores. Ok. Mas nas metodologias ativas o que se propõe são desafios onde a criança tem o cenário e depois que podemos chamar de domínio básico. Exatamente. A partir deste cenário ela vai construir então o conhecimento experimentando. Ok. Muito mais do que lhe dizer como deve montar, ela própria vai montando e vai perceber as lógicas de como se montam então estes objetos. Muito bem. Olha que exemplo maravilhoso. Educadores, papás lá em casa, prestem atenção. Boa. Ou seja, em outras palavras, em vez de colocar palavras, colocar ações sobre a criança, é permitir que ela vivencie isso, experimente e acerte, exatamente, erre e acerte. Ou seja, o próprio erro é parte do processo educativo na infância. Mas muitos pais não aceitam, alguns educadores não aceitam. E como fica isso? Veja, eu costumo dar o seguinte exemplo. Imaginem que um pai quer que tudo esteja pronto para a criança e ela não pode errar. Eu dou o exemplo da experiência de como aprender a conduzir uma bicicleta. O que é mais sensato é explicar na criança, olha, para conduzir uma bicicleta, suba nela, senta no banquinho, equilibre-se, pose os pés sobre os patins e posteriormente segura o volante e começa a caminhar. Ou então colocar esta criança sobre a bicicleta, mesmo não conhecendo noções de equilíbrio, noções de volante e depois ela ir para frente. Sim. Penso que aqui a resposta é unânime. O que acontece é colocar a criança nesta experiência de conduzir a bicicleta. Uau. Muito mais do que simplesmente explicá-la como ela devia proceder. É ela mesmo colocar o que nós chamamos vulgo mão na massa, que é o aprender fazendo. Aprender fazendo. E o mestre Nunes acredita que a questão das metodologias ativas ou inovadoras estão ligadas também a brincadeiras que podem contribuir no desenvolvimento integral das nossas crianças? Tratando-se de infância, quando estivermos a abordar as metodologias, devemos saber para quem se destina. Se ela se destina para a criança, temos mais um outro questionamento. Quais são as atividades fundamentais de uma criança? Com certeza. E a atividade fundamental da criança no pré-escolar, entre os 3 meses até os 5 anos de idade, ela geralmente varia entre a manipulação de objetos e a brincadeiras ou jogos. Logo, nessa perspectiva, as metodologias ativas têm sim a ver com as brincadeiras, que traduz-se na literatura científica como o lúdico, enquanto uma perspectiva pedagógica. Então, muito bem. Obviamente, é indissociável a brincadeira do processo educativo da criança, porque é a sua principal atividade. E isso não precisa buscar assim tantas referências bibliográficas para aqui elucidar os nossos interlocutores, mas é só observar o que a criança apraz-lhe fazer sem muita obrigação. E, obviamente, é a brincadeira. Uau! E é a brincadeira, com certeza, que vai contribuir também para que a criança tenha esse desenvolvimento integral. Para você que só acessou agora o nosso canal, o RosaCast, Educação de Infância em Foco, estamos a falar hoje sobre como as metodologias inovadoras podem transformar a educação de infância. E quem está aqui conosco é o mestre Nunes. Ele que tem contribuído muito para que a educação de infância em Angola seja com certeza uma realidade. Eu gostava aqui de apresentar o seu livro de metodologias ativas, O Caminho para uma Educação de Sucesso. Se você já tem esse livro, nós agradecemos. Para você que não tem, você pode fazer aquisição do mesmo, não é? Pode acessar os contatos que estão a passar na sua tela, para que você então faça a aquisição deste livro. É um livro bastante rico.
Então, quando estamos a falar de metodologias ativas, estamos a falar também de metodologias inovadoras. Daqui a pouquinho vamos ouvir o mestre nos a falar um pouquinho também do seu livro, porque de verdade é uma ferramenta muito importante para quem está no mundo da educação, pais e não só. Também gostava aqui de aproveitar este momento para dizer que temos aqui o livro O ABC do Educador. Este livro aqui, que já será lançado, se tudo correr bem, na graça de Deus, no dia 28 de junho, não é? Esse livro traz aí frases que motivam o pensar na educação. É um guia prático para pais e também para educadores de infância. Então, para você que está interessado, a pré-venda está no valor de 7.500 kwanzas e no dia do lançamento será 10.000 kwanzas. Para reservar o seu livro, pode tirar os contatos que está passando na tua tela e deixa uma mensagem no nosso WhatsApp, ou então pode ligar para nós, tá bom? Mais uma vez estamos a falar de como as metodologias inovadoras podem transformar a educação de infância, e quem está nos ajudando aqui é o Mestre Nunes. Vamos então voltar aqui agora para o Mestre Nunes. Mestre Nunes, quais são os grandes desafios que os educadores têm enfrentado ao trabalhar com as metodologias ativas ou inovadoras no processo de ensino-aprendizagem? Olha, eu penso que um dos grandes desafios para os educadores tem a ver com a própria palavra mudança em si, em primeiro lugar. Porque acho que há um raciocínio construído de que a mudança virá por meio de um milagre. As pessoas tendem a pensar que vai acontecer algo que magicamente virá sobre nós. Ou seja, é um milagre extraordinário. Muito extraordinário e que vai mudar a nossa educação. E eu digo que, infelizmente, quem pensa deste jeito está redondamente errado. Porque a mudança vai ser então um conjunto de pequenas ações bem-sucedidas que permitirão então alcançar o patamar que nós nos encontramos. É verdade. E muitas vezes educadores, pais, professores e outros atores sociais dizem categoricamente que o nosso sistema educativo não está bom. Ou seja, é fracassado. A pergunta é, como vamos mudar este sistema que consideramos fracassado? Então, nós temos uma abordagem começando pelas metodologias ativas. Ou seja, eu aqui contextualizo. Na educação de infância, se fizermos uma comparação com outras realidades, por exemplo, Angola, os países mais próximos do mundo ocidental a nós, Angola, o próprio Brasil, é que nós temos a mesma espinha dorsal de conteúdos. Em Portugal, as crianças também falam sobre representação matemática, falam sobre as expressões, falam sobre comunicação linguística, independente da denominação que atribuem às áreas curriculares ou às atividades, nós também assim temos. E qual é a diferença? Tem muito que ver como se dinamizam estas atividades. Então, nós aqui temos a proposta de dinamizar através das metodologias ativas, que volto a reiterar, que é uma abordagem que coloca a criança no centro, onde há o processo de descoberta, onde há a construção das aprendizagens por meio das experiências, não de forma coerciva, mas de uma forma exploratória, que façam sentido para a própria criança, o que ela está a aprender, e que o educador de infância tenha a crença neste processo, não no cumprimento dos programas. Então, as metodologias ativas têm esse caráter, que é construir um conhecimento que vale a pena, que a criança depois possua memórias da sua infância, no jardim de infância, na creche e tudo mais por aí fora. Em casa, os pais também podem usar as metodologias inovadoras? Tranquilamente. Vou dar um exemplo. Um exemplo clássico. Só para ajudar aí os papais. Como é que o pai ajuda uma criança? Imagina, o pai pode utilizar, se apropriar, por exemplo, do storytelling, que traduzindo do inglês para o português é contação de história ou narração de história. Para contar uma lição de moral a uma criança, muitas vezes nós pegamos essa história
e no final transformamos a lição que queremos ensinar à nossa Exatamente. criança. E ela se revê. Quantos de nós assistimos ao Pinóquio sobre a questão da mentira? Sim. É que a criança, ela tem uma crença total no Pinóquio. Quanto mais mente, o nariz cresce. Sim. E ele percebe que mentir é uma ação errônea. Errada, exatamente. Logo, então, usando o storytelling, o pai ajuda a pegar em lições de moral sem obrigar a criança, de forma muito mais lúdica. Mais lúdica. Exatamente. Ok. E nesse caso, como é que os educadores podiam transformar, então, atividades inovadoras num momento de muita diversão, de uma dinâmica diferente, já que aqui falou da questão da resistência à mudança, de pequenos gestos que muitos educadores acabam não usando, e hoje verificamos que tanto em sala de aulas, tanto nas salas de atividades, ainda há educadores resistentes, que não buscam essas inovações, não trazem no currículo essas atividades dinâmicas que favorecem o aprendizado da criança. Qual é então o conselho que deixa para esses educadores que resistem à mudança ou à aplicação dessas metodologias inovadoras? Ok. Olha, Paulo Freire tem uma abordagem clássica na sua obra Pedagogia do Oprimido, que refere que a educação ela pode emancipar o sujeito como pode alienar o mesmo. Ok. Se nós continuarmos na lógica de que as crianças devem armazenar um conteúdo, estamos a pensar que elas são uma espécie do HD do nosso computador. Mas elas não são o HD do nosso computador. Com certeza. Elas são seres pensantes. Neste sentido, os educadores de infância devem ter a plena noção que estão a trabalhar com seres humanos pensantes, capazes de desenvolver-se. Exatamente. Assim, os mesmos primeiros devem compreender o seguinte. Hoje é o centro infantil que deve adaptar-se ao contexto da criança atual, não o inverso. Não o inverso. Não o inverso. Uau. Não podemos padronizar. Repita só essa frase ali. É muito impactante. Hoje é o centro infantil que deve adaptar-se ao contexto da criança atual, não o inverso. Não o inverso. Ela primeiro deve compreender quem é esta criança, o que é que deve ser, o que ela sabe, que nós chamamos de conhecimentos prévios, que podemos emancipar esta mesma criança. Quais são as bases de sustentabilidade moral da nossa sociedade que ela precisa trabalhar e compreender estes valores? Não lhes foram inculcados. Vou dar um exemplo. Em nada valerá nós termos atividades de educação ambiental muito bonitas, com recursos didáticos variados. E no final, a criança não consegue colocar o lixo no balde certo. Não estamos a fazer nada. Exatamente. Em nada valerá memorizar tantos conceitos sobre disciplina quando a criança não consegue obedecer sem que seja pressionada. Eu pergunto muitas vezes aos educadores de infância, o que seria se a educadora ausentasse da sala por 5 minutos? Estaríamos com crianças que conseguem autorregular-se? Provavelmente são questões. Mas eu sou o delegado, eu sou o delegado. Não sei se as crianças poderiam conseguir autorregular-se. Então, elas poderão ter essa dificuldade, porque não se trabalha democracia dentro do contexto de sala de atividades. Não se trabalha responsabilidade na prática. Fala-se desse conceito como algo abstrato. Se se trabalhasse na prática, evidentemente, por exemplo, em metodologias ativas, teremos a falar, por exemplo, de uma metodologia de trabalho de projeto. E o doutor traz isso no seu livro? Trago sim, no livro. Tem um capítulo específico, que é o capítulo 6, que fala de várias metodologias ativas que os educadores e professores podem utilizar. Então está aí mais a recomendação para comprar um livro. Exatamente. A nossa conversa está muito boa, muito boa. Estamos já a caminhar para a reta final. Mas vamos ainda aqui explorar um pouquinho mais aqui o nosso Mestre Nunes, porque eu de verdade estou amando essa conversa e espero que você lá em casa também esteja amando e aprendendo muito. Essa troca de experiência é muito, muito importante, porque
o mestre não está a trazer aqui experiências, está a partilhar conosco aqui momentos muito importantes sobre as metodologias inovadoras ou então metodologias ativas. Porque quando nós realmente inovamos na forma de ensinar, nós abrimos novas portas, nós permitimos que o futuro seja preparado e também permitimos que realmente as crianças, como o mestre Nuno falou muito bem, aprendam sem sequer nenhuma pressão. Desenvolvem a autonomia, desenvolvem a liberdade de expressão e não só, desenvolvem a liberdade e não podemos trabalhar, como ele disse muito bem, de forma abstrata, mas tem que ser de forma real. O que realmente deve estar na prática. A criança tem que sentir isso na prática, sem pressão, sem empurrões. Então, os educadores devem ser os promotores dessa atividade. Mestre Nunes, vamos mais a uma pergunta aqui fundamental. Qual é o conselho que deixa para os pais que, na maioria das vezes, olham as metodologias inovadoras ou ativas, quer o brincar, a criança quer estragar o brinquedo, quer abrir, quer descobrir, quer experimentar, falou aqui muito bem da experimentação. Como é que os pais podem ter essa concepção de deixar a criança mesmo brincar e não dizer o que é que realmente ela deve fazer? Porque há pais que quando compram um brinquedo ficam chateados, mas agora já partiste o brinquedo, eu não vou comprar mais o brinquedo. E às vezes dizem sempre à criança, tu tens que fazer isso, tu tens que fazer aquilo. Nunca deixam a criança por si só tomar essa liberdade, autonomia. Qual é o conselho que deixa para esses pais? Olha, primeiro para os pais eu penso que devemos em algum momento refletir sobre a nostalgia doentia. De que no meu tempo era assim. Assim, ok. São tempos completamente diferentes. Essa é uma nostalgia doentia. Aliás, quando o pai diz que no meu tempo era assim, ela está a querer dizer, está a esquecer-se das experiências que acumulou e corrigiu ao longo do tempo. O pai agora está com 35 anos, tem um maior nível de maturidade e aprendeu por meio da experiência, da formação. E não pode pensar que uma criança de 5 anos é um adulto em miniatura. Não é um adulto em miniatura. Ela é uma criança. E se é criança, deixai a criança ser criança no verdadeiro sentido da palavra. E no verdadeiro sentido da palavra, a atividade fundamental da criança é brincadeira. Brincar, é descobrir. Exatamente. É criar. Criar, descobrir, inventar. Ela em algum momento até poderá ferir-se na brincadeira. É um processo. Nós não começamos a caminhar tão logo que nascemos. Sim. Tivemos que sentar, engatinhar e ao engatinhar os primeiros passos caímos. E se não nos permitissem vivenciar isso, teríamos sequelas para caminhar. É verdade. Então, por que caminhar deixaram que as crianças pudessem vivenciar isso e não se tolera a brincadeira? Vamos deixar que as crianças brinquem, experimentem, descubram isso e encarar como um processo próprio da construção da identidade da própria criança. Exatamente. E eu hoje, por exemplo, ando muito preocupado com o brincar emprestado que nós temos hoje. Ok. E, com as telas, não as é? pessoas perguntam assim, como assim brincar emprestado? Sim. As crianças hoje estão muito entretidas. Ela é capaz de sentar numa tela. Alguns pais pensam que é uma das maneiras de compensar a sua ausência, dá o comando e coloca as crianças lá a assistir. Naquele instante, o que está a acontecer? Aquele brincar estruturado da televisão foi programado por alguém e tem uma versão comercial por detrás disso que cria vício para a própria criança. Ela já não se frustra, está lá todas as cores que a criança precisa, o som foi devidamente adequado àquela medida, foi tudo estudado. E a criança não se frustra, não experimenta e também não descobre muita coisa. Ela sabe até ali onde o programador quis que ela chegasse. Agora, quando a criança brinca no contexto da sua casa, experimenta várias realidades, ela começa a entender a sua relação com o espaço. Uau. E consegue, muitas vezes, compreender a noção do seu próprio corpo. Se a criança tiver que passar por baixo de uma mesa, se ela nunca fez esse movimento, ela nunca saberá se aí consegue ou não consegue passar lá.
em algum momento vamos deixar ela passar. E simplesmente o adulto vai ser aquele mediador que vai ajudar nas questões onde ela não vai conseguir. Nós só vamos apoiar. Nós demos os reforços positivos, mas não vamos condicionar a criança dentro do seu brincar. Uau. Dali que as telas limitam o movimento da criança. Falamos aqui um pouquinho também da questão do pensamento crítico. A criança para de raciocinar, para de ter criatividade. Então as telas, a Organização Mundial da Saúde vai falando que as telas elas podem até ser boas, até para uma certa idade. Já a Organização Mundial da Saúde diz aí que dos 0 até os 2 anos, a questão da tela deve ser 0, mas a questão, a partir dos 2 anos até os 5 anos tem que ser apenas 1 hora, o que significa que grande parte do tempo que a criança deve ter, como o mestre Nunes falou muito bem, é brincando, é descobrindo, partindo, descendo, entrando, caindo, até se magoando, como ele falou. E eu digo sempre à minha filha, quando ela diz, mamãe, me alijei, eu digo, está a crescer. Porque tudo faz parte do processo de desenvolvimento da própria criança. Então, transformar a educação é acreditar que cada criança tem o seu potencial para se desenvolver a cada dia e descobrir por si só aquilo que a rodeia, aquilo que a faz bem. Então, mestre Nunes, já como forma de resumo, o que é que acontece quando nós ensinamos com as metodologias inovadoras? Ok. O que acontece? Eu poderia voltar à questão o que teria acontecido se usássemos metodologias tradicionais. Sim. Eu faço uma metáfora de que o método é como um remédio. Se ele estiver caducado, o remédio dá os efeitos adversos. Ok. Pode matar. Taxativamente. Eita. O remédio é bom, mas se estiver fora de contexto, fora de validade, é prejudicial para a saúde. Tal também como é o método. Porque o método vai ser o caminho. Como se faz? E se ele é o caminho, este caminho se tiver mal, se não for na direção adequada, nós queremos chegar ao Benfica, notamos, olha, agora estamos no Rio Kwanza. E se não sabemos nadar, vamos nos afogar. Então, o que acontece com as metodologias ativas é que, primeiro, dá-se liberdade ao próprio educador, um espaço de refletir. Sim. Porque se ensina determinados conteúdos. Conteúdos, sim. Eu tenho uma frase nesse livro que diz o seguinte: hoje em dia, não basta saber. Aliás, o ChatGPT sabe e muito. É verdade. É importante saber o porquê se sabe determinado conhecimento e qual a sua validade para quem aprende e para a humanidade. Se o conhecimento não tiver validade para quem aprende e para o mundo que o rodeia, este conhecimento muitas vezes pode ser frustrante. E para as crianças, quando se trabalha com as metodologias ativas, dá-se o verdadeiro sentido da palavra de criadores. De inventores. Tal como Malaguzzi dizia que as crianças nascem com 100 linguagens, mas infelizmente os educadores tiram 99 destas 100 linguagens que elas nascem com elas. Quando não utilizam as metodologias inovadoras. Exatamente, porque aprisionam a criança no seu desejo, no que se pretende, e que muitas vezes é o cumprir do programa. É verdade. Assim chegamos ao final de mais um episódio número 3 do RosaCast, Educação da Infância em Foco. De forma geral, queremos agradecer aos nossos patrocinadores. E para você que também deseja patrocinar o RosaCast, Educação da Infância em Foco, nós convidamos você a entrar em contato conosco para que então possamos ajudar muitas crianças de diferentes comunidades através do projeto Educadores na Comunidade, para que elas possam ter então aí a educação de qualidade, sensibilizar os pais da importância da educação de infância e apoiar os educadores nessa missão grande ou nobre que é o de educar. Toda a grande transformação na educação começa com o educador disposto a aprender, inovar e também a inspirar. É dessa forma que chegamos ao fim de mais um episódio e desde já queremos agradecer a sua companhia, dizer que nesta grande reflexão
conseguimos perceber que as metodologias ativas são importantes para a educação das nossas crianças e deve ser a criança o centro de toda a aprendizagem e não o educador ou o pai. Para que possamos então continuar a aprender, a inovar e acreditar no poder transformador da educação, afinal de contas precisamos estar todos unidos, todos olhando para aquilo que é muito importante para nossas crianças, de modo que possamos semear o futuro na qual elas precisam. Desde já nós agradecemos o carinho mais uma vez da sua presença e desejamos tudo de bom para você, que Deus lhe abençoe. Já sabe, compartilhe, ative o sininho, quando tiver um vídeo novo você vai receber uma notificação, deixa aí o seu comentário e também diga para nós quais dos temas você gostaria que pudéssemos tratar aqui nesse espaço de educação de infância, ou seja, onde a educação de infância é valorizada, onde os educadores têm vez e voz para nossas crianças e não só. Até lá, beijos lúdicos!